Olá, muito boa noite para você. Boa noite, o Repórter Brasil começa agora. O Congresso segue com pautas polêmicas. Em debate, o direito ao aborto e a punição aos deputados que brigarem na Câmara. E na Argentina, o Congresso volta a analisar mudanças econômicas propostas por Milei. E protestos tomam as ruas de Buenos Aires. E mais. O trabalho infantil cresceu 7% entre 2019 e 2022 e há casos em todas as regiões do Brasil. A violação de direitos está presente em todas as regiões brasileiras e, mais uma vez, a população negra é a mais afetada. Segundo dia consecutivo de tudo parado no Complexo da Maré. Mais de 40 escolas fechadas depois de uma operação policial. Em pleno mês de junho, hoje teve volta às aulas em Porto Alegre. O almoço de hoje foi especial. O primeiro nesta Escola Municipal de Educação Infantil de Canoas, depois de mais de 40 dias sem aulas. Em 6 anos, teremos mais idosos do que crianças no Brasil. E as cidades precisam se preparar para atender a esse público em crescimento. As regiões centrais, algumas têm até calçadas razoáveis, muitas nem isso. Mas o fato é que, na periferia, de um modo geral, você tem uma falta de calçadas. Pantanal tem ano seco e queimadas disparam. Em 2024, temos 10 vezes mais focos de incêndio do que no primeiro semestre de 2023. A maior parte causada pelo homem. A causa antrópica está associada ao uso do fogo em práticas de uso agropecuário. Uma iniciativa no Rio de Janeiro acolhe e dá dignidade a pessoas que precisam sair da situação de rua. Apoio psicológico, acolhimento e livros. Um pouco do que eles precisam para sonhar e realizar. E a gente começa o Repórter Brasil indo direto para o Congresso Nacional. A Câmara aprovou agora há pouco aquele projeto que altera o regimento interno da Casa e pune excessos nos confrontos, nos debates que às vezes viram brigas entre deputados. Quem acompanhou a votação foi a repórter Selma Dias. Boa noite, Selma. Como foi o placar? Oi, Yara Portanova, boa noite a vocês, a todos. Os deputados aprovaram esse projeto com apoio da ampla maioria, viu? Foram 400 votos favoráveis e apenas 29 contrários, mas o texto já não era mais o original que foi apresentado ontem pelo presidente da Câmara, Arthur Lira. Depois de muita negociação, os parlamentares decidiram retirar o poder da mesa diretora, né, para não apresentar mais esse projeto, para não decidir cautelarmente sobre essa suspensão dos mandatos dos deputados brigões. Então, no final das contas, a mesa diretora ficou responsável por apresentar o pedido de suspensão, né, por até 6 meses dos mandatos aí de parlamentares que se envolverem em questões relacionadas à quebra do decoro parlamentar, né? Mas a decisão que sair, então, da mesa diretora, esse pedido de suspensão, ainda vai precisar ser analisado pelo Conselho de Ética e lá o prazo para essa deliberação será de 72 horas. Para começar a valer essa decisão, ainda tem uma terceira instância, que seria aqui o plenário da Câmara, onde serão necessários aí o apoio de pelo menos, né, metade mais um dos parlamentares, dos deputados. Então, a gente lembra que essas brigas constantes aqui na Câmara, né, têm chamado a atenção, principalmente nas redes sociais. Na semana passada, a gente viu aí 2 deputados, André Janones e Nicolas Ferreira, né, quase que deu ali uma briga, um confronto físico entre os dois nos corredores aqui da Câmara. Volto com vocês. Tá certo, obrigado, Selma. Agora tem que criar o que vai ser considerado passível de uma punição dessa. Daqui a pouco a gente tem mais informações também com a Selma sobre outro assunto. A Polícia Federal indiciou hoje o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, em um inquérito sobre o suposto desvio de emendas em estatal. Vamos ver os detalhes com a repórter Manuela Castro. Manu, boa noite. Olá, Yara. Uma boa noite para você, para o Porta Nova e para todos que acompanham o Repórter Brasil. Pois é, o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, foi indiciado por um suposto uso indevido de verbas de emendas parlamentares, quando ele ainda era deputado federal. Mais de 5 milhões de reais teriam sido repassados ao município de Vitorino Freire, no Maranhão, município da família do ministro, onde inclusive a prefeita é a irmã dele.
O ministro Juscelino Filho alegou que é inocente. Porta Nova e Yara. Obrigado, Manuela. E hoje também a Polícia Federal fez uma operação contra os desvios nos fundos partidários e eleitorais nas eleições de 2022. O que está sendo investigado? Olha, Yara, a Polícia Federal está investigando a partir de uma denúncia de desvio de 36 milhões de reais, cerca de 36 milhões de reais, do Partido PROS, o antigo Partido PROS, que no ano passado foi incorporado ao Solidariedade. E para que esse desvio fosse feito, integrantes do PROS teriam feito aí várias manobras. Por exemplo, o uso de candidaturas laranjas para conseguir verbas indevidas. Também, por exemplo, criação de consultorias jurídicas falsas e até a criação de empresas de fachada. A operação de hoje da Polícia Federal cumpre 7 mandados de prisão, 45 mandados de busca e apreensão nos estados de Goiás, São Paulo e também aqui no Distrito Federal. Porta Nova e Yara. Valeu, muito obrigado, Manu, pelas informações. O Supremo Tribunal Federal votou hoje a ação que solicitava alteração do índice de correção do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o famoso FGTS. A decisão é de que o fundo precisa garantir, no mínimo, a correção da inflação. Por 7-4, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a correção dos novos depósitos do FGTS precisa garantir, no mínimo, a correção da inflação, o IPCA. A maioria da Corte seguiu o voto do ministro Flávio Dino para adotar o modelo apresentado pela Advocacia Geral da União a partir de um acordo com as centrais sindicais. Esse sistema prevê manter a correção pela taxa referencial, mais 3% ao ano, como já é feito atualmente, e manter a distribuição dos resultados para trabalhadores. Essa equação precisa garantir, no mínimo, a reposição da inflação. Também ficou decidido que nos anos em que as contas vinculadas do FGTS não alcançarem o IPCA, caberá ao Conselho Curador do Fundo determinar a forma de compensação. O novo índice de correção só valerá para depósitos futuros, portanto, não será retroativo. E a taxação de compras internacionais de até $50 foi aprovada na Câmara e segue para a sanção do presidente Lula. O imposto que passa a ser cobrado nesse tipo de importação será de 20% sobre o valor dos produtos. As roupas e acessórios de lojas chinesas como a Shein, Shopee e AliExpress ganharam o público brasileiro por causa do preço baixo. Eu compro lá, especificamente na China, porque eu acho que é bem barato as coisas, meu. Mesmo com a taxa do frete, né? Acho que se você escolher um carrinho legal, um conjunto de coisas legais, sai baratinho. Pelo projeto que aguarda a sanção do presidente Lula, compras de até $50, que correspondem hoje a R$270, vão ser taxadas em 20%. Uma blusa de R$20 vai passar a custar quase R$24. Uma compra de R$100 vai custar R$120. A taxação visa tornar a competição entre produtos nacionais e importados menos desigual, mas deve impactar o público de renda mais baixa, que hoje consegue acessar produtos que ainda são caros por aqui. A percepção é que, de fato, essa medida vai aumentar a arrecadação. Então, do ponto de vista macro, a gente está falando de mais dinheiro nos cofres públicos, o que pode ajudar a reduzir um pouco o déficit fiscal que a gente tem. Os preços vão acabar subindo. E esse preço maior vai fazer com que algumas pessoas que antes podiam acessar esses mercados, então podiam comprar roupas novas, sapatos novos, essas pessoas vão acabar deixando de participar integral ou parcialmente desse mercado. Para este economista, o fortalecimento dos produtos brasileiros teria que se dar de outra forma. O varejo nacional sofreu muito na pandemia, vem sofrendo com taxas de juros altas e até por conta da competição com a China. Mas eu acho que a gente precisa, para atender esses setores varejistas, discutir questões mais estruturais. Quer dizer, como é que a gente faz para baixar a taxa de juros, né, com contas públicas mais equilibradas. A gente vai rever a questão da competitividade com a China. Como é que a gente faz, né, para conseguir promover mesmo a competitividade interna?
Pelo menos 1.900.000 menores de idade são explorados como força de trabalho. Hoje, Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, o alerta vai para situações pouco percebidas pela sociedade, mas que causam grandes prejuízos para a saúde e para o desenvolvimento de crianças e adolescentes. Os casos de trabalho infantil no Brasil cresceram 7% entre 2019 e 2022. A região norte é a que apresenta o maior número de ocorrências, principalmente no estado do Pará. Mas esta violação de direitos está presente em todas as regiões brasileiras. E, mais uma vez, a população negra é a mais afetada. O trabalho infantil hoje ele tem cor, ele tem classe social e ele está espalhado em todas as regiões brasileiras. No Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, uma campanha chama a atenção para situações pouco percebidas pela sociedade. O trabalho infantil destaca muitas situações que a sociedade não lança luzes, não identifica, não enxerga o trabalho e a exploração que a criança e o adolescente estão sofrendo. É o caso do trabalho infantil doméstico, por exemplo, o aliciamento pelo tráfico de drogas, o trabalho nas ruas. Muitas vezes as pessoas não veem nisso uma exploração, um prejuízo que está sendo causado. É um conjunto de ações que precisam ser desenvolvidas e implementadas. Na verdade, o que a gente precisa ter é que o Estatuto da Criança e do Adolescente seja implementado na sua íntegra. E até hoje isso não aconteceu. As denúncias podem ser feitas pelo sistema IP, pela página do Ministério Público do Trabalho e também pelo Disque 100. No Rio de Janeiro, ao menos 44 escolas e 4 postos de saúde ficaram fechados de novo por causa de operações policiais no complexo de favelas da Maré. Ontem, um policial foi morto, outro ficou gravemente ferido. Os tiroteios continuaram na madrugada e durante a manhã de hoje também. E o STF pediu esclarecimento ao governo do Rio. Quem tem atualizações sobre essa situação na região é a Fernanda Cruz. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Yara. Boa noite, Porta Nova e a quem nos acompanha. O ministro Edson Fachin atendeu ao pedido do Partido Socialista Brasileiro e da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro sobre a necessidade da presença de ambulâncias quando houverem operações que tenham risco de morte. E também sobre a necessidade do uso de câmeras corporais por esses policiais que participarem das operações e que essas câmeras gravem sem interrupções. Hoje, nesta madrugada, uma clínica da família lá no Complexo da Maré foi atingida por tiros e vidros foram quebrados, ninguém ficou ferido, as ruas foram ocupadas pelos policiais e também houve a prisão de suspeitos. Foram 24 suspeitos presos desde ontem. Ontem foi o primeiro dia de operações lá no Complexo da Maré e houve confronto armado entre policiais e criminosos. Um policial militar foi morto, um deles foi ferido e segue em estado estável de saúde, 2 suspeitos foram mortos, 11 fuzis foram apreendidos nessa operação e, como vocês mencionaram, 44 escolas e 4 postos de saúde estão fechados desde ontem. Agora vamos acompanhar uma entrevista que nós fizemos mais cedo com o diretor do Instituto Fogo Cruzado. Nós temos mostrado que esse tanto de operações, esse tanto de mortes em operações não tem servido para frear o avanço da criminalidade, por exemplo. Se esse era o objetivo, o Estado tem perdido essa dita guerra de drogas, porque as facções continuam expandindo, as milícias continuam expandindo, mesmo com as operações em curso acontecendo dia após dia. E o impacto que nós sabemos na vida da população é o impacto da violência, o impacto de um tiroteio que fecha a via, o impacto de um tiroteio que fecha escolas, fecha hospitais e continua prejudicando a rotina de toda uma região metropolitana no estado do tamanho do Rio de Janeiro. Policiais foram às ruas em 5 estados em uma operação contra uma organização criminosa que atuava na lavagem de dinheiro de milícias no Rio de Janeiro. Segundo as investigações, o grupo pode ter movimentado cerca de 30 milhões de reais desde 2021.
Os policiais foram às ruas na cidade do Rio, em outros municípios do estado do Rio de Janeiro e também em Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso e Espírito Santo. No total, foram mais de 50 mandados de busca e apreensão contra pessoas e empresas que estariam envolvidas no esquema. A Polícia Civil do Rio identificou que empresas do setor de transportes eram usadas para disfarçar a origem dos recursos obtidos com atividades criminosas, como exploração de loteamentos irregulares e extorsões. No próximo bloco, a gente vai falar um pouco sobre o cuidado que as pessoas precisam ter nos relacionamentos. Exatamente. Hoje é Dia dos Namorados, muita gente falando em relacionamento, mas tem muitos que acabam em situações abusivas. A gente fala em 2 minutos. O escritor Marcelo Moutinho é o convidado do Trilha de Letras desta semana. No meu fazer literário, o Roberto Ribeiro, a Dona Ivone Lara, o João Nogueira foram tão importantes quanto a Clarice Lispector, quanto o Caio Fernando Abreu. Ele fala sobre o seu novo livro, uma biografia, sobre uma vedete que fez história no subúrbio carioca. Apesar da relativa invisibilidade, mantém entre a população mais idosa, sobretudo a que morou ou mora no subúrbio, a dimensão de mito. Trilha de Letras, hoje, às 11 da noite. Você conhece alguma potência mundial que não tenha um exército pronto para defender a pátria? Que não esteja preparado 24 horas por dia? Pois é, não existe. O Exército Brasileiro é uma instituição de Estado que trabalha no presente, com o olhar no futuro. As ações junto à sociedade mostram que somos um exército atuante e comprometido com a nação. Exército Brasileiro sempre pronto, preparado para o futuro. Ministério da Defesa, Brasil, União e Reconstrução. Em junho tem Arraiá Brasil. Vamos curtir as maiores festas de São João do país ao vivo. Começamos em Caruaru, Pernambuco. Anarriê! Da Paraíba, a beleza de Campina Grande. A tradição em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Os festejos em Salvador e Amargosa, na Bahia. O Balancê em Aracaju, Sergipe. A Lavantu, um show de cultura popular. Em parceria com as TVs afiliadas e veículos EBC. Arraiá Brasil! Uma nova crise humanitária chegou ao aeroporto de Guarulhos. Cerca de 400 estrangeiros estão retidos na área de imigração. De Guarulhos, a repórter Vanessa Casalino tem as informações. Vanessa, boa noite. Oi, Yara, boa noite a você, a Porta Nova, você que está com a gente. De acordo com o Ministério Público Federal que esteve aqui, este grupo é formado por indianos e por africanos que estão nesta área restrita e que aguardam para formalizar um pedido de refúgio aqui no Brasil. Ainda segundo o Ministério Público, eles vieram em vários voos nos últimos dias e estão tendo dificuldades por conta de falhas na plataforma digital onde se faz esse registro. O Ministério Público Federal diz ainda que as autoridades migratórias precisam tomar providências com urgência, porque este grupo está instalado aqui em condições precárias. E acrescenta que pediu uma reunião para amanhã com órgãos como Polícia Federal, Comitê Nacional para Refugiados, o CONARE, e ainda com a Agência da ONU para Refugiados, o Acnur. Nós tentamos contato com todos esses órgãos e não tivemos resposta. O Ministério da Justiça nos informou agora há pouco que neste momento são 291 pessoas deste grupo, o número caiu, que estão aqui no aeroporto e que querem sim pedir refúgio aqui no Brasil. Disse ainda que em relação à plataforma, esta instabilidade é resultado de melhorias e que está trabalhando para melhorar isso. E acrescentou que vem acompanhando um crescente fluxo de pessoas vindas do Sudeste Asiático e também do continente africano e que estão pedindo refúgio aqui no Brasil. Para que a gente entenda, de acordo com a lei internacional, com o direito internacional e com a lei brasileira, pode ser considerada refugiada uma pessoa que está fora do seu país de nacionalidade ou do país onde vivia e não quer voltar para lá
porque tem medo de perseguição política, religiosa ou por pertencer a algum grupo específico. Ou ainda pessoas que foram forçadas a deixarem o seu país por conta de violações graves e generalizadas de direitos humanos. Yara e Porta Nova. Valeu, Vanessa. Olha, a Vanessa falou de violações de direitos humanos, perseguição religiosa, política, situações de conflito, e isso é o que não está faltando nesse momento no mundo afora. Né? Infelizmente. Um incêndio em um prédio que abrigava trabalhadores causou a morte de pelo menos 41 pessoas no Kuwait. O governo acusou os proprietários desse imóvel onde ocorreu o incêndio de negligência e ganância. A tragédia ocorreu na cidade de Mangaf, no sul do país. O prédio abrigava trabalhadores, muitos deles estrangeiros. Segundo a polícia, alguns moradores foram resgatados. Já as vítimas teriam morrido principalmente por inalar a fumaça tóxica. O vice-primeiro-ministro do país, Sheikh Saud Al-Sabah, disse que os proprietários do imóvel foram gananciosos e violaram regras que proíbem esse tipo de aglomeração nos edifícios. As causas do incêndio estão sendo investigadas. Só nos primeiros 5 meses deste ano, 5.054 pessoas morreram tentando chegar à Espanha pelo mar, o que faz de 2024 o ano mais mortal para esses imigrantes na história. O dado foi divulgado hoje pela ONG espanhola Caminando por las Fronteiras. Ainda segundo a organização, a rota mais letal é a que passa pelo arquipélago espanhol das Ilhas Canárias. Todos os anos, milhares de pessoas deixam a costa africana em direção a países europeus. Elas fogem de guerras e da pobreza. O governo da Espanha estima que só nas Ilhas Canárias devem desembarcar cerca de 70 mil imigrantes até o fim do ano. Uma frota naval russa, que inclui um submarino nuclear, chegou hoje ao porto de Havana, em Cuba. O governo cubano afirmou que a operação demonstra as históricas relações de amizade entre os dois países e que os navios não carregam armas nucleares nem representam perigo para a região. Mesmo assim, o governo dos Estados Unidos monitora de perto a operação, que ocorre em um momento de tensão entre Washington e Moscou por causa da guerra na Ucrânia. Uma comissão da ONU concluiu que tanto Israel quanto o Hamas cometeram crimes de guerra no conflito que começou em 7 de outubro. Israel também cometeu crimes contra a humanidade na resposta militar em Gaza. A investigação abrange os ataques do Hamas em 7 de outubro e o conflito em Gaza até o final de dezembro do ano passado. E afirma que 7 grupos armados palestinos, incluindo o Hamas, participaram dos assassinatos e torturas. Muitos sequestros foram realizados com violência física, mental e sexual significativa e com tratamento degradante e humilhante, incluindo a exibição dos sequestrados. Mulheres e corpos de mulheres foram usados como troféus por agressores do sexo masculino. Já Israel usou a fome como arma de guerra ao deixar de fornecer suprimentos essenciais e também impedir que outros os fornecessem. Autoridades israelenses também praticaram crimes contra a humanidade, como os de extermínio, perseguição de gênero contra homens e meninos palestinos, transferências forçadas, tortura e tratamentos desumanos e cruéis. O relatório afirma que o imenso número de vítimas civis em Gaza e a destruição generalizada foram o resultado de uma estratégia empreendida com a intenção de causar o máximo de danos. Israel, que não cooperou com a comissão, disse que a investigação é resultado de uma visão contrária ao país. O Hamas não comentou. A investigação pode servir de base para processos no Tribunal Penal Internacional. Também hoje, o chefe da diplomacia americana, Antony Blinken, que tenta costurar um cessar-fogo, acusou o Hamas de apresentar várias modificações à proposta, classificando algumas como inviáveis. A comunidade internacional teme uma escalada regional do conflito. Os libaneses do Hezbollah dispararam mais de 100 foguetes contra Israel nesta quarta-feira, uma resposta a um ataque israelense que matou um comandante sênior do grupo ontem. Israel, por sua vez, respondeu com novos ataques aéreos no sul do Líbano. Na Argentina, milhares de manifestantes foram às ruas em protesto contra o projeto de ajuste fiscal do governo de Javier Milei. Houve confronto com a polícia.
O pacote de medidas está sendo analisado neste momento pelo Senado e os debates devem entrar pela madrugada. Esse mesmo pacote foi aprovado em abril pela Câmara dos Deputados, mas com muitas mudanças, já que o governo não tem maioria no Congresso. Entre as medidas em discussão está uma lei que dá poderes para o governo tomar decisões econômicas sem anuência do Congresso por 1 ano. Também dá aval para a privatização de empresas públicas e promove uma mini-reforma trabalhista. Um estudo do Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, em parceria com o Instituto Claro, mostra que vem diminuindo o número de estudantes no ensino fundamental com 2 anos ou mais de atraso escolar. Por outro lado, o estudo também mostra que o Brasil segue com deficiências importantes na educação. Em 2022, o Rio Grande do Norte deu início ao projeto Trajetórias de Sucesso Escolar, em parceria com o Unicef. O objetivo é reduzir as desigualdades de alunos em vulnerabilidade, que acabam repetindo várias séries ou abandonando os estudos. Tem um trabalho também de fortalecimento, de retomada da autoestima dele, porque é fundamental para a continuidade dos estudos. E já tem dado frutos. Alunos concluíram seus estudos, alunos que ingressaram nos institutos federais, nas nossas próprias escolas da rede estadual de ensino, no ensino médio. O Everton tem 19 anos e está no 1º ano do ensino médio. Essa distorção entre a idade e a série escolar aconteceu por causa da pandemia e devido a sucessivas mudanças de cidade. Eu realmente entrei desmotivado, sem vontade e tal. Só que aí depois que eu fui conhecendo os professores, que os professores foram começando a conversar sobre o projeto, sobre as salas, conversando até mesmo com os professores, essa sede de conhecimento começou a vir. São projetos assim que ajudaram a reduzir em mais de 13 pontos percentuais o número de estudantes do ensino fundamental da rede pública com 2 ou mais anos de atraso na escola. Em 2018, 40,8% dos alunos do ensino fundamental estavam em séries bem inferiores às que deveriam estar pela idade. Em 2023, esse número caiu para 27,5%. No ensino médio, o atraso escolar de 2 anos ou mais atingia 31,1% dos estudantes do ensino médio em 2018. 5 anos depois, diminuiu para 21,6%. Apesar da melhora geral, o estudo aponta que o Brasil ainda enfrenta desafios nessa área. Essa situação vai se agravando ao longo do tempo. Quando a gente olha para os dados do ensino médio, a gente tem um atraso escolar de 21,6%. Avaliações diagnósticas, ações formativas que contribuam para o enfrentamento da cultura do fracasso escolar, trabalhar de forma muito significativa a escuta dos estudantes, encontrar na própria rede quais são as políticas efetivas ou quais são as ações de dentro da escola, mas também de fora da escola, que vão contribuir para essa revinculação do estudante com a escola. Saiu hoje mais um dado sobre a economia do país. O volume de serviços cresceu em abril e é a segunda alta consecutiva do setor. Os dados desta primeira parte do ano mostram condições favoráveis ao consumo no Brasil, resultado de alguns fatores, como o baixo número de desempregados, inflação controlada e aumento da renda dos brasileiros em geral. Esse cenário contribuiu para o volume de serviços crescer 0,5% de março para abril, segundo mês seguido de alta. Um dos responsáveis por esse crescimento foi o setor de transportes, principalmente o aéreo, que foi beneficiado pela queda dos preços das passagens em abril. E com maior movimento nos aeroportos, cresce também o turismo. O setor subiu em abril e já está quase 5% acima do patamar pré-pandemia, medido em fevereiro de 2020. No acumulado do ano, o volume de serviços cresce 2,3% em comparação com o mesmo período de 2023. Conhecido por celebrar o amor, o Dia dos Namorados também pode servir para pensar na saúde dos relacionamentos. Veja na reportagem como é possível identificar formas de abuso e sair desse tipo de relação.
Um relacionamento abusivo geralmente começa aos poucos e é difícil de identificar. Essa manipulação não é feita de forma agressiva e imediata, a não ser a física. A física ela é mais perceptível, né? Porque eu vou lá e te agriro. E aí eu venço pelo dedo. Mas a manipulação psicológica ela é feita devagarzinho. Você não percebe, você vai perdendo a autoestima. E à medida que você vai perdendo a sua autoestima, você se entrega ao outro. Outras atitudes do abusador incluem afastar o parceiro da família, dos amigos e usar o poder financeiro para aumentar a dependência do outro. Ana, que viveu um relacionamento tóxico, diz que o mais difícil é colocar um fim no abuso. A dificuldade, e eu não falo só de mim, eu falo em geral das pessoas, não é perceber o que está acontecendo. A pessoa percebe, porém ela tenta se conformar e até muitas vezes ela cria uma falsa realidade porque ela não tem estrutura para poder sair desta relação. Em 2023, quase metade das mulheres jovens afirmaram ter sofrido alguma forma de violência. Mais de 30% das brasileiras relataram abuso psicológico. Cerca de um quarto chegou a enfrentar agressões físicas e 21% disseram ter mantido relações sexuais sem consentimento. Dados que motivaram o Ministério Público de São Paulo a produzir, em 2019, uma cartilha para ajudar as jovens. Fera não vira príncipe com o seu amor, porque a maioria das mulheres em situação de violência acredita que, com o seu amor, poderá transformar o parceiro. Mas a violência é um padrão comportamental aprendido, e nenhuma mulher tem esse poder de transformação. Relações abusivas podem levar à ansiedade, depressão e, em casos mais graves, até ao suicídio. A orientação dos especialistas é de quem vive esse tipo de relação é não se isolar e buscar ajuda. Nem todo mundo está pronto para apoiar, de fato, quando a ruptura acontece. Quando você está com ajuda profissional, você tem um suporte durante todo o processo. Você ter a certeza que você vai estar acompanhada, isso te dá toda a força necessária para você sair. A cartilha do Ministério Público de São Paulo está disponível no site da instituição e pode ser encontrada facilmente ao pesquisar por namoro legal na internet. Bom, tá na hora do intervalo e na volta a gente vai falar de uma transformação que está sendo rápida e a gente precisa se preparar. Em 6 anos a gente vai ter mais idosos do que crianças. Imagina a cidade. Pois é, mas as cidades não estão tão preparadas para isso, né? Exatamente. A gente volta em 2 minutos. Ela voltou. Minha moça. A assassina voltou. Tilly foi acusada de um assassinato. Agora ela quer acertar as contas com o passado. Diga a verdade a ela que não matei o filho dela, que eu não podia ter matado. A vingança está na moda. Hoje, 9 da noite. Você que completa 18 anos este ano, atenção, o Brasil tem uma missão para você. O alistamento militar. Faça seu alistamento até 30 de junho pelo site ou presencialmente em uma junta de serviço militar da sua cidade. E inicie sua preparação para a defesa do nosso país. Cumpra sua missão, aliste-se. Ministério da Defesa, Brasil, União e Reconstrução. Bem-vindos à nossa TV Brasil. A tela que te coloca dentro da sala de concerto. Conjuntos musicais se apresentam em espaços onde a música reverbera. Partituras aqui na TV Brasil. A tela da gente. Em campo, na TV Brasil, o Brasileirão Série B ao vivo. Quinta tem Amazonas e Chapecoense. E sexta, Avaí enfrenta Guarani. Fique de olho em cada lance.
aqui na tela do nosso futebol. A Polícia Civil concluiu os 3 inquéritos que tratam da morte de mais de 170 animais em lojas da rede de pet shop Cobasi, em Porto Alegre. A gente vai para Porto Alegre agora conversar com a Bruna Sanielli, que tem informações para a gente ao vivo. Bruna, essa foi uma história que foi muito falada aí durante as enchentes. Boa noite para você. Boa noite, Porta Nova. Boa noite, Yara. Boa noite a todos. É isso mesmo, né? Hoje foi concluído esse inquérito que condenou não, mas esse inquérito que indiciou 9 funcionários, entre gerentes e veterinários aqui de 2 lojas da Cobasi e também as 2 lojas e a matriz em São Paulo, pelos crimes aí de maus tratos contra animais. Esses animais foram os peixes, roedores e aves que não foram retirados de 2 lojas aqui de Porto Alegre no início das enchentes. E aí a Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul havia pedido esse indiciamento depois de ver que a empresa conseguiu retirar equipamentos eletrônicos, mas não fez a retirada dos animais que, infelizmente, aí vieram a óbito. Então, agora a empresa vai ter que lidar com esse indiciamento. Volto com vocês. Pois é, processo em andamento. Agora tem loja da Cobasi que era subterrânea em shopping, foi completamente alagado ali e teve toda essa situação em mais de um local dessa rede. Bom, obrigado, Bruna. Nós tentamos entrar em contato com a Cobasi, mas até o momento não tivemos um retorno oficial da empresa. E hoje, mais de 2.000 estudantes de educação infantil retornaram às aulas em Canoas, município da região metropolitana de Porto Alegre. É uma pequena amostra do retorno à normalidade após mais de 40 dias sem aula, que foram interrompidas por causa das enchentes no Rio Grande do Sul. O almoço de hoje foi especial. O primeiro nesta Escola Municipal de Educação Infantil de Canoas, depois de mais de 40 dias sem aulas. Um retorno bastante esperado pelos 170 estudantes e pela equipe pedagógica. A nossa perspectiva é que a gente consiga retomar esse novo normal, porque como a gente era antes, eu acho que ninguém conseguirá ficar igual. Esse retorno está sendo maravilhoso, porque a escola é um espaço de direito, a escola pública, né, é um espaço de direito de todos, e eu estou muito feliz de poder, pelo menos para a nossa comunidade, dar esse retorno, que também é um lugar de confiança para as famílias. Então as famílias também precisam de nós para poder trabalhar nessa reconstrução. 2.400 estudantes de 18 escolas que atendem crianças de até 6 anos retornaram às aulas em Canoas. Essa escola não foi atingida pela enchente, mas funcionou como ponto de apoio para voluntários e para a coleta de mantimentos. Nós tivemos aqui cerca de 80 pessoas, com bastante rotatividade, que vinham grupos, né? Então nós tínhamos aqui bombeiros, veterinários, enfermeiros. Então a gente estava aqui para poder auxiliar eles, para eles conseguirem fazer o resgate nos bairros que estavam atingidos, né? O retorno ainda não ocorreu em todo o Rio Grande do Sul. Ao todo, cerca de 20.000 estudantes continuam sem aulas. Essa volta vai ocorrer de forma gradual. Em Canoas, estudantes do ensino fundamental retornam na próxima segunda-feira. Tanto os pais como os estudantes estavam ansiosos com o retorno às salas de aula. É bom, né? Porque eles já estavam sentindo falta. Foi algo que não tem explicação, né? E o retorno agora é bom para eles tinham saudade, né? Ele fala todo dia, saudade das profs, saudade dos coleguinhas, e eles precisam desse convívio. Já estava na hora de voltar, né? Faz muita diferença. É bom e é bom para eles também, né? Vir para a escola, aprender, né? É muito bom. Inicia amanhã em municípios do Vale dos Sinos, assim como outras regiões no Vale do Rio Pardo, o Alto Uruguai, a vacinação de crianças e adolescentes contra a dengue. A gente está falando do Rio Grande do Sul, mais de 61 municípios gaúchos vão receber essas doses. A repórter da TVE do Rio Grande do Sul, emissora da Rede Nacional de Comunicação Pública, Simone Feltz, está em Campo Bom, na Unidade Básica de Saúde do bairro Paulista. Boa noite, Simone.
Boa noite, Porta Nova, boa noite, Yara, boa noite a todos que nos acompanham. Estou aqui numa unidade básica de saúde que está se preparando, então, para como em outros 61 municípios, nessa ampliação que o Ministério da Saúde faz aqui para vários estados, né? São 6 estados, mas também para o Rio Grande do Sul, recebendo, então, a vacinação contra a dengue. Aqui no estado serão ao todo 19 mil doses. Aqui para Campo Bom chegou o primeiro lote de 902. A primeira dose já pode ser aplicada amanhã em todas as unidades de saúde para crianças, atenção, entre 10 e 14 anos de idade. Depois, no intervalo de 3 meses, elas devem receber uma segunda dose. Como em todo o país esse surto está acontecendo, aqui no estado nós já registramos nesse ano 237 mortes por dengue, quase 360% a mais do que no ano que tivemos mais casos, que foi em 2022, com 66 mortes. A capital Porto Alegre também já está vacinando há cerca de um mês. Já o serviço que está começando agora, ele viaja, um serviço gratuito, viaja por todo o Brasil, levando informação e saúde bucal para todas as idades. E nesse cenário das enchentes, também está atendendo casos de urgência. Cristiano e a esposa buscaram atendimento odontológico assim que souberam que o serviço é gratuito. Com 2 filhos pequenos, o casal veio de São Paulo para morar em Porto Alegre há 7 meses. Eles perderam todos os móveis da casa com as inundações e não teriam como arcar com mais essa despesa. A gente ficou desabrigado 20 dias na casa de parente, né? Porque eu moro numa área que foi bem afetada, um bairro Floresta, ali na Ramiro. Aí, estamos aí sobreviventes, né? Já no caso da Cláudia, o posto de saúde onde ela fazia tratamento foi afetado pela enchente. Ela estava com uma forte dor de dente e foi prontamente atendida. Eu faço tratamento no Santa Marta, então hoje caiu curativa, aquelas coisas assim, as dores estavam insuportáveis. Não ia aguentar ficar com dor durante muito tempo. Situações como a do Cristiano e da Cláudia é que motivaram o programa Expedição Novos Sorrisos a trazer saúde bucal para os gaúchos neste momento. É nesta carreta de aproximadamente 20 metros de comprimento que funciona a unidade móvel odontológica, que veio de Curitiba para Porto Alegre, para trazer novos sorrisos em tempos tão difíceis. A gente vai fazer os atendimentos de urgência, então um paciente que está com dor, que está com um canal, que é o tratamento endodôntico, que a gente fala, né, que é o tratamento de canal inchado, está com muita dor, então a gente vai procurar aliviar a dor desse paciente, para que ele possa ficar mais tranquilo. O atendimento não tem custo, agendamentos podem ser feitos pelo site da Expedição Novos Sorrisos ou pessoalmente na unidade móvel. Várias entidades culturais que sofreram com a enchente na capital gaúcha vivem um esforço agora para tentar a recuperação, como a gente viu nas escolas e outros setores também. Pois é, e veja na reportagem da TVE do Rio Grande do Sul, emissora da Rede Nacional de Comunicação Pública, a situação do Centro Cultural Vila Flores, na área industrial de Porto Alegre. Quem iria imaginar que o pátio do Vila Flores, sempre cheio de movimento e de efervescência econômica, artística e cultural, ficaria completamente debaixo d'água? São imagens que vão ficar na memória, ainda mais de quem tem ali seu espaço de trabalho. É muito material que envolve a cerâmica, o processo criativo, um monte de coisas que a gente, infelizmente, a enchente levou. O ateliê de cerâmica que a Luciana tem com a sócia Márcia no térreo do prédio foi um dos grandes atingidos. Deu tempo de salvar alguns equipamentos, como fornos. Mas boa parte do que elas precisam para dar aulas foi perdido. Materiais, insumos, argilas, tanto nossas como dos nossos alunos, foram praticamente todas perdidas. Essa é a segunda enchente da história do complexo. Na de 41, essa região do 4º distrito também foi bastante afetada. Mas, assim como daquela vez, ninguém imaginava que a água ia subir tanto. Olha só a marca que ela deixou na porta do café. 15 das 40 empresas e iniciativas sediadas no Vila foram afetadas.
Passada a fase de limpeza mais pesada, o momento atual é de tentar salvar o que se pode. O Bernardo faz parte de um coletivo de cultura hacker com sede no Vila e está trabalhando na recuperação de máquinas e equipamentos. As gurias da costura tiveram todas as máquinas sujas. Então são todos equipamentos mecânicos com óleo, graxa, que tu tem que limpar tudo e passar óleo tudo de novo. Tem os equipamentos eletrônicos que vão caixa de som. Então todos esses equipamentos têm que ser vistos. A gente não sabe o que se perdeu. A gente só sabe o que está sujo. São coisas materiais que a gente consegue retomar, né? Estamos vivos, estamos bem, estamos ativos, com saúde. E se esforçando muito para voltar essa fluência, ter essa vivência novamente de pátio, de rua, de espaço cultural aqui no Vila Flores. O Ministério da Saúde começou a implementar hoje um programa lançado em abril para diminuir as filas no SUS. Até a gente noticiou aqui. Chamado de Mais Acesso a Especialistas no SUS, ele agiliza a marcação de consultas e exames. O paciente passará por apenas uma fila e vai ter a garantia de retorno para a unidade de saúde da família. Para isso, o Ministério da Saúde vai mudar a forma de pagar pelos procedimentos. Se for comprovado que o paciente realizou todo o serviço que precisava, no tempo máximo determinado para cada especialidade, que pode ser entre 30 e 60 dias, o governo federal, então, repassa os recursos para o estado ou município. E a gente volta a falar agora com a Selma Dias, que acompanha as votações na Câmara. O plenário aprovou agora há pouco um pedido de urgência para votar o projeto de lei que proíbe a homologação de delações premiadas fechadas com presos. Quem vai explicar melhor é a Selma, mais uma vez com a gente ao vivo aqui. Selma, com você. Oi, pessoal. Olha, com essa urgência aprovada, esse projeto fica pronto para ser analisado em plenário sem passar por comissões. Mas a data para essa deliberação ainda não foi definida. Pelo texto, então, os presos eles ficarão proibidos de firmar acordos de delação premiada para dar detalhes sobre crimes supostamente cometidos e também para ter benefícios como, por exemplo, a redução de pena. Então, essas confissões, elas terão de ser voluntárias e os envolvidos aí, eles terão de estar respondendo ao processo em liberdade para poder firmar esse acordo e para que ele seja, então, homologado pela Justiça. Tinha um outro assunto também polêmico que estava na fila para votação aqui na Câmara, era a urgência de um projeto que equiparava o aborto ao crime de homicídio. Esse assunto também é bastante polêmico, como eu disse, não houve acordo ali entre os parlamentares, faltou consenso e o presidente da Câmara, Arthur Lira, decidiu tirar isso da lista de votação e deixar para um segundo momento. Por hora é isso, eu retorno com vocês. Valeu, muito obrigado, Selma. Já estamos, estou com a Lara aqui para a gente falar de previsão do tempo. Tem muito assunto para variar. Boa noite para você. Boa noite, Guilherme. Boa noite a todos. Tem muita coisa, mas hoje a gente vai destacar ainda o assunto da seca. Mas vamos lá para o mapa para a gente dar uma olhadinha aqui rapidinho. Primeiro, né, antes da gente falar da seca, a gente volta a ver aqui que a chuva continua ali. Norte, Nordeste. Mas aí a gente já chama atenção aqui para o sul, porque essa área laranja aqui significa que a nebulosidade, as nuvens estão aumentando na região, que já indica, já anuncia a volta da chuva no fim de semana, mas a gente volta nesse assunto depois. Isso, tem previsão para o fim de semana, a gente já começou a falar disso e está começando a formar aquela condição. Isso, amanhã já vai ser um dia bem nublado por lá. Agora, toda essa grande área aqui na região central do país continua então com tempo firme, tempo seco, e essa área aqui entre Mato Grosso do Sul, um pouquinho de Mato Grosso, também chegando em Goiás, já é a névoa seca que já está dominando ali naquela região. Sim. Que significa umidade muito baixa, aí junta com fumaça, poeira. E não tem previsão de chuva, a gente vai falar disso por 2, 3 meses, com certeza. Muito tempo aqui. ainda. Vamos para o alerta também para a gente ver o tamanho. A gente está acompanhando que está só crescendo aqui a área com o alerta ali de baixa umidade do ar. Toda a região centro-oeste em alerta, grande parte aqui do sudeste também, norte e agora chegou ao nordeste. Exato. Já são mais de 1.700 cidades aqui, então, nesse alerta de baixa umidade do ar. Essa área de alerta está progredindo todos os dias. Era um estado em um pedacinho do outro. E por enquanto o alerta é amarelo, né? Ele pode aumentar ainda a intensidade e chegar ali no alerta de grande perigo. Vamos finalizar com as temperaturas também para a gente ver que além do tempo seco a gente ainda tem muito calor. Porto Alegre amanhã 30 graus máxima, Rio de Janeiro chega a 31. Agora, olha, Teresina, 34 graus. Sim. E Cuiabá com 36 graus, sem chance de chuva nessa cidade. Sem chance de chuva. Agora, uma coisa que tem em Mato Grosso, grande parte do bioma
Pantanal fica ali. E a gente vai falar dele agora. Lembra que 2020, né, foi um ano crítico ali para o bioma, para o Pantanal. Foram mais de 1000 focos de incêndio. E esse número até vinha diminuindo, só que agora voltou a preocupar. Exatamente, preocupação grande por lá, porque só nos 6 primeiros meses desse ano, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais registrou 1.148 queimadas, 133 queimadas em apenas 48 horas, 2 dias. De janeiro a junho, os focos de incêndio no Pantanal aumentaram mais de 900%, de acordo com os dados do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. As chuvas normalmente vão de outubro até final de março, início de abril, né? Só que esse ano choveu muito abaixo da média, então nós estamos com uma seca muito grande, que já vem ao longo dos anos, né? Porque começou lá em 2019, 20 foi aquela grande tragédia. Alguns estudos têm mostrado uma redução no período de chuvas no Pantanal, no sul da Amazônia e na região central do país. Com o aumento das temperaturas, a situação fica propícia para os incêndios. Até 5 de junho, foram computados pelo INPE 978 focos de incêndio. No mesmo período do ano passado, foram 95 focos. Corumbá, em Mato Grosso do Sul, e Cáceres, em Mato Grosso, foram os municípios com mais registros de queimadas, a maioria causada pelo homem. Sim, tem esse fenômeno, né, de agravamento do período seco, mas também a gente identifica que 95% das ocorrências de fogo, o início do fogo, ele tem uma causa antrópica. E essa causa antrópica está associada ao uso do fogo em práticas de uso agropecuário. Muito triste, né? E esses impactos das queimadas, eles vão além ainda, atrapalham também o fornecimento de energia. Em Minas Gerais, só este ano, mais de 11 mil consumidores ficaram no escuro por causa dos incêndios florestais. No ano passado, o prejuízo atingiu 200 mil usuários da CEMIG, a Companhia Energética do Estado. Você vai acompanhar detalhes sobre isso agora na reportagem da Rede Minas, que é a emissora da Rede Nacional de Comunicação Pública. Além de prejudicar a qualidade do ar, a flora e a fauna, as queimadas geram as principais ocorrências no setor elétrico. O alerta redobra a atenção para esta época do ano, em que se tem o período mais seco e os incêndios costumam se intensificar. Segundo a CEMIG, no ano passado, o fogo provocou 442 incidentes no estado, prejudicando o fornecimento de energia para 200 mil consumidores. O fogo provoca, além de danos aos equipamentos, queimas de postes e outros equipamentos, danos até os fios, ela vai provocar interrupção. E essas interrupções causam grandes impactos na sociedade. Hospitais, órgãos públicos, comércio, residências, fábricas, vai parar tudo. Sinal de trânsito. Em caso de incêndios, a CEMIG e o Corpo de Bombeiros devem ser avisados o mais rápido possível. Daqui a apenas 6 anos, a população idosa no Brasil deve ser maior que o número de crianças. Essa realidade chama atenção para maiores cuidados com a população mais velha. Muitas vezes a estrutura das cidades e as desigualdades sociais podem ser barreiras ou são barreiras para a terceira idade. É o que a gente vai ver na terceira e última reportagem da série O Tempo Não Para. Nunca é tarde para uma mudança de hábitos. Martinha começou a praticar esportes depois dos 60 anos. Hoje, com quase 90, se mantém ativa fazendo exercícios 2 vezes por semana. Jogar vôlei, mas bicicleta, esteira e várias outras coisas. Os brasileiros estão envelhecendo e, em 2030, a população idosa no país será maior que a de crianças. Mas para chegar à terceira idade com qualidade de vida, é preciso se cuidar. Este especialista aponta 4 eixos fundamentais: saúde, conhecimento, direito de participar, segurança e ainda acrescenta um propósito de vida. Envelhecer para quê?
O que vai me tirar da cama hoje com ânimo para poder acrescentar, fazer alguma coisa de bom, nem que seja para mim, para minha família, ou de preferência para minha comunidade, para minha sociedade, para o meu país? Esse propósito, essa missão é o que nós, idosos, queremos. Dona Ideco gosta de cantar em karaokês. Ela e o seu Miquio se deslocam de ônibus e metrô pela cidade para fazer atividades físicas. A gente tem uma alimentação boa, pratica esporte e tem passeia, viaja, então a gente tem uma qualidade boa de vida, né? E somos muito felizes por isso. O contato humano, a possibilidade de encontrar conhecidos ou vizinhos no espaço público é bastante importante na terceira idade. Mas se sentir seguro para andar na calçada sem tropeçar ou cair num buraco, ou mesmo para atravessar uma rua antes do semáforo ficar vermelho, podem ser atividades desafiadoras, ainda mais dependendo da região da cidade. Tem uma questão de infraestrutura. Então, nós estamos falando, as regiões centrais, algumas têm até calçadas razoáveis, muitas nem isso. Mas o fato é que, na periferia, de um modo geral, você tem uma falta de calçadas, você tem uma falta de infraestrutura, você tem falta de sinalização, de esse hominho verdinho que avisa o pedestre, né? Outro problema é o abismo social entre bairros de uma mesma cidade. Dependendo do CEP, a expectativa de vida pode ter uma diferença de até 20 anos. Onde você tem um muro separando blocos de apartamento de alto luxo e do outro lado do muro você tem as pessoas que não sabem se vão ter o que comer amanhã. E essa desigualdade dói, porque você já está com uma capacidade funcional em declínio. Eu acho que o que a gente percebe é o seguinte, a questão da autonomia é muito importante, mas mesmo quem não tem autonomia, precisa do contato humano, que só o espaço público oferece. Dignidade, acolhimento e possibilidades. Quem está em situação de rua em alta vulnerabilidade social encontra esse apoio em espaços como a Biblioteca Acolhedora. Vamos ver na reportagem de Tiago Pimenta. Um desentendimento familiar levou o Alessandro a viver na rua. Há 8 meses, ele dorme no Hotel Acolhedor, uma hospedagem do governo do estado do Rio, voltada para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Ali, existe uma biblioteca acolhedora, onde ele passa parte do dia. Alessandro lê um trecho do livro preferido. A convivência com os pacientes se tornou uma rotina e desmitificou a ideia do risco de contaminação. O que eu pude pegar desse trecho desse livro? Que às vezes, mano, mesmo com o sofrimento, mesmo com a dor, mesmo com a perda de um familiar, mesmo com as influências negativas como droga, se nós tivermos mesmo uma força de vontade, o espírito de luta, nós conseguimos fazer qualquer coisa. Cristiano é músico, gaúcho e está no Rio há 5 anos. Ele gosta de ajudar outros leitores. Eu busco auxiliar as pessoas com alguns conselhos, entendendo como é que funciona a consciência do povo. A Biblioteca Acolhedora fica no centro da cidade e é a terceira criada no Rio com esse modelo. O nome Biblioteca Acolhedora foi escolhido pelos próprios frequentadores do espaço. Nessas prateleiras tem mais de 250 obras dos mais variados gêneros: poesia, romance, literatura brasileira, espiritualidade, autoajuda. Todos os livros foram obtidos por meio de doações. A leitura é porta para muitas potencialidades e para muitas qualidades que esses usuários apresentam. O Hotel Acolhedor, que abriga a biblioteca, é um lugar onde pessoas em situação de rua podem dormir, tomar banho e fazer refeições entre 7 da noite e 7 da manhã. Apoio psicológico, acolhimento e livros. Um pouco do que eles precisam para sonhar e realizar. O que você encontra nas páginas desses livros aqui? O que eu encontro? Superação, luta, desenvolvimento emocional. Meu sonho é chegar em minha família e falar: conquistei tudo que eu pude. Uma última notícia: há pouco o plenário da Câmara aprovou o pedido de urgência para votar o projeto de lei que prevê pena de homicídio para quem fizer aborto após 22 semanas de gestação. Isso significa que a proposta poderá agora ser votada em plenário sem ter que passar por comissões. Estiveram hoje com a gente as intérpretes de Libras Poliana Vodska e Ariane Fernandes. O Repórter Brasil termina aqui. A gente volta amanhã às 7 da noite. Boa noite. Até lá. Ótima noite para você. Até amanhã. Tchau, tchau.